Salve, segundos anos, tudo certo aí com vocês? Tudo beleza? Na sequência aí, ó, em relação aos assuntos que a gente vinha falando aí dentro desse capítulo sobre as repercussões da influência do iluminismo na América, depois de falar nos Estados Unidos da América Hispânica, a gente tem aí agora as repercussões no Brasil. Como é que foi no Brasil? Como é que isso tudo acabou repercutindo, tá? Então, assim, ó, é, esses slides depois, né, me pede que eu mando lá no WhatsApp, tá? Pede lá, ô professor, manda os slides da aula. Eu disponibilizo para vocês aí, até para vocês acompanharem também. E o que fica de certa maneira aí fácil, né? Mas não vai perder, não vai perder, é claro, essa sequência aqui que é extremamente importante. Só um detalhe, tá? Que a gente tem que chamar atenção, eu não vou explicar para vocês tudo, eu só quero mostrar, certo? Antes de chegar a família real no Brasil, a gente tem aí a sociedade aurífera, a gente sabe, é claro que essa sociedade foi muito importante economicamente para com o desenvolvimento econômico da coroa portuguesa, e isso aí acabou, caracterizando, todo esse desenvolvimento aí teve uma característica bastante importante que a gente já falou lá atrás. Tem o governo do Marquês de Pombal, como primeiro-ministro do rei Dom José, que cria, de certa maneira, algumas mudanças e traz algumas medidas de caráter liberal, dentro desse contexto aí. E tem as revoltas que acabam acontecendo pela história aí no período colonial, pela história do Brasil, onde a gente teve a aclamação de Amador Bueno, que acontece em São Paulo em 1641, revolta de Beckman, no Maranhão, 1684, Guerra dos Emboabas, Minas Gerais, 1708 a 1709, a Guerra dos Mascates, em Pernambuco, entre 1710 e 1711, e a Revolta de Vila Rica, em Minas Gerais, 1720. Essas revoltas são chamadas assim revoltas nativistas porque elas não tinham o objetivo de se separar em relação ao Brasil. Até depois, se vocês quiserem aí, ó, dar uma olhada no meu canal no YouTube aí, ó, tem lá, eu fiz uma dica quente aí, que é um quadro que eu criei para vários estudantes aí, provas, concursos, onde você consegue identificar as principais características aí de cada um desses movimentos, certo? O que eles têm em comum? Nenhum deles pretendia fazer a independência do Brasil acontecer. Eles são mais ligados a questões locais ou nativas. Já no caso dos movimentos emancipacionistas, como a Inconfidência Mineira, de 1789, aí não, isso aqui já quer se separar mesmo, da mesma forma que a Conjuração Baiana de 1798 também pretende se separar. Então, assim, quando a família real chega no Brasil, vai ter outras movimentações também antes da chegada da família real, mas quando chega a família real no Brasil, a gente sabe que eles, Dom João, no caso, já tinha uma noção de que a coisa aqui no Brasil não estava assim tão fácil, não estava assim tão, digamos, controlada. Não, a população aqui é tudo dócil, não sei o que. Não, tem gente que está interessada em ver uma mudança acontecer, certo? Por que a família real vem para o Brasil? Por causa das invasões napoleônicas na Península Ibérica. Portugal acabou quebrando o bloqueio continental, continuou comercializando com a Inglaterra. Bom, então o que tem que fazer agora? Não dá para ficar aqui, vamos embora, vieram para o Brasil. Isso aí existia, esse plano da família real vir para o Brasil, para se salvar, isso aí já acontecia aí há algum tempo. Então eles pensaram, vamos para o Brasil. Chegaram aqui em 1808 e aí a gente já começa a ver algumas mudanças significativas, importantes aí. Não podemos desconsiderá-las, que para a história política e econômica do Brasil acabam, de certa maneira, tendo uma relação importante. Como, por exemplo, a abertura dos portos em 1808. A abertura dos portos foi muito importante porque, economicamente falando, o Brasil agora deixava de ser colônia. Ah, mas não tem muitos amigos, né? Porque o nome desse movimento aí ficou conhecido como Abertura dos Portos às Nações Amigas. Ah, mas quem que é amigo do Brasil? Ah, Inglaterra. Ah, então não é muita gente assim. Mas não existe mais aquela relação exclusiva, né? O pacto colonial, assim, acabou. Depois de 1815 tem a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, o que de certa maneira cria toda uma estrutura administrativa portuguesa aqui no Brasil, só que ainda não é independente, não é plenamente independente. E aí tem em 1817, durante esse período joanino,
uma contestação em Pernambuco, que também é um movimento de pré-independência, também é um movimento emancipacionista, tá? Por que que isso tudo está acontecendo? Então, Dom João VI fez muitas reformas aí no Rio de Janeiro, criou algumas instituições importantes, como, por exemplo, o Banco do Brasil, a Imprensa Régia, a Biblioteca Pública do Rio de Janeiro, que hoje é a Biblioteca Pública Municipal, criou também aí o Jardim Botânico, a Escola de Belas Artes, a Faculdade de Direito e Medicina, mas isso tudo ficou concentrado no Rio de Janeiro. Também, é claro, a gente sabe que muitas pessoas tiveram que ceder espaço, né, à corte, porque imagina que chegou quase 15 mil pessoas aqui, então não tem como abrigar todo mundo, né? Então vai todo mundo embora aí. Quem mora em casarão e tal, teve que deixar os casarões e para abrigar a corte. E Dom João começa uma série de obras também de infraestrutura, como aperfeiçoamento de ruas, drenagem de pântanos, só que isso tudo no Rio de Janeiro. E aí a população de Pernambuco, que começou a viver no início do século XIX, um momento, digamos assim, de recuperação econômica, graças mais uma vez ao açúcar, essa população fica indignada, né, com essa situação. Pô, já vem da revolta dos mascates, né, que aconteceu também em Pernambuco. E aí a população de Pernambuco basicamente tinha que dividir, comercialmente falando, espaço com portugueses. E aí essa é uma revolta que basicamente vai ter um forte sentimento anti-lusitano, a grandiosa quantidade de clérigos participando desse movimento, tanto é que a Revolução Pernambucana também é chamada de Revolução dos Padres. E aí, a indignação. Pô, nós pagamos um monte de impostos só para o Rio de Janeiro? Não. E aí a situação ficou difícil a partir de 1816 com um evento climático, a famosa Grande Seca. E essa seca acabou comprometendo os cuidados com a agricultura e com a criação, e essa debilidade acabou levando à fome. E aí, dentro dessa situação, a população de Pernambuco falou: não, agora chega, acabou. E o movimento vai propor o quê? Não, nós vamos fazer a independência. E esse movimento aqui difere da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana principalmente por conseguir sair da fase dos planos. Eles saíram da fase dos planos, eles conseguiram vencer, digamos assim, né? Conseguiram se estabelecer no poder. Até quando eles estavam começando a elaborar uma constituição, Dom João foi lá e colocou água no chope dessa galera. Foi lá e jogou, deu aquele banho de água fria. Ó, chega de guerra. Algumas pessoas, infelizmente, perderam a vida e outros acabaram sendo presos. Dentre os principais representantes do movimento, quem atuou aí do movimento, Frei Joaquim do Amor Divino, também conhecido como Frei Caneca. E aí, acontece a Revolução do Porto, em 1820. Essa revolução lá em Portugal solicitava o retorno da família real portuguesa. Por quê? Porque eles queriam, né, em primeiro lugar, queriam que Portugal tivesse um rei legitimamente português e tinha essa pessoa viva. E queria restabelecer o pacto colonial. Olha a safadinha das cortes. Cortes é quem? O parlamento português. Automaticamente, muitos brasileiros, muitos políticos brasileiros que faziam parte das cortes, voltaram para o Brasil correndo. Chegaram aqui, comunicaram Dom João, comunicaram Dom Pedro, falaram, ó, os caras lá em Portugal querem restabelecer o pacto colonial. E aí as cortes determinaram que Dom Pedro, ou melhor, Dom João VI voltasse imediatamente para Portugal. Para evitar um confronto, e ele que não era muito corajoso, tá bom, eu vou voltar. Só que ele voltou e ele fez uma sacanagem, ele deixou um presentinho, né? Aqui no Brasil, ele falou pro filho dele mais velho, Dom Pedro, ó, fica aí, tá? Fica aqui, que se você permanecer aqui, é bem provável que você faça a independência desse país acontecer. Imagina a família real descendo lá em Portugal e as cortes olhando e cuidando assim. Cadê a galera? Onde é que tá essas pessoas aí? Eu não tô vendo. E aí, onde é que tá o Dom Pedro? Não, ele ficou lá no Brasil. E aí começa uma queda de braço. E essa queda de braço vai envolver a regência de Dom Pedro, de 1821 até 1822. As cortes passaram a determinar que ele voltasse imediatamente para Portugal, só que ele sabia que se ele voltasse para Portugal, o pai dele já não ia governar, né, porque acaba sendo estabelecida aí uma monarquia constitucional parlamentarista. Ele sabia, ixi, então agora eu que não vou governar, vou ficar aqui no Brasil. E ele passou a buscar apoio das elites
conseguiu, principalmente com os irmãos Andrada, José Bonifácio e Antônio Carlos de Andrada, e ele passou também a se correlacionar com as elites no Brasil. Então, se as elites apoiavam, maravilha, até porque para as elites seria mais interessante apoiar um movimento de independência vindo de cima, da elite, do que das camadas populares. E aí tem alguns acontecimentos que são importantes aí, como por exemplo o dia do Fico, dia 9 de janeiro de 1822, aquele dia que ele determinou que ele não ia voltar de jeito nenhum para Portugal. E ele vai lá, na sacada do solar dele, do sobradão dele, e fala assim: se é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E ficou. Aí tem a lei do Cúmplice, de maio de 1822, onde ele vai determinar que no Brasil quem manda é ele que é o príncipe regente. Não vem as cortes querer mandar aqui não, que quem manda é ele. E o famoso dia 7 de setembro, o dia do grito do Ipiranga, onde ele vai determinar que o Brasil está separado efetivamente de Portugal. O grito do Ipiranga não é representado, não aconteceu de fato do jeito que Dom Pedro queria. Fala, Mel. Já vou. Olha só as pessoas me chamando para... Já vou, tá? Beijo. E aí, o que acaba acontecendo? Ele recebe essa notícia de que as cortes exigiam o seu retorno e que voltariam, ou ele voltava por bem ou voltava por mal. E aí ele decreta a independência do Brasil. Não foi o grito de Ipiranga, o brandindo espada, coisa nenhuma. No dia 1º de dezembro, ele é aclamado, ou melhor, ele é aclamado e coroado rei do Brasil. Só que agora começaria então o primeiro reinado, e esse aí é um assunto para a nossa próxima aula. Beleza? Segundo ano. Segundo ano, hoje não tem desafio, hoje fica só à vontade de vocês, se quiserem postar foto ou não, fica à vontade, tudo bem? Maravilha? Qualquer coisa, ó, vai lá e posta aquela foto bacana no Instagram, me marca o colégio, marca todo mundo aí, fechou? Forte abraço, qualquer dúvida que vocês tiverem, chama na DM, bebê.